Evangelho, terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum, hoje festa de São Lucas Evangelista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum, hoje festa do Evangelista São Lucas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje, nessa festa do Evangelista Lucas, nos entrega o 10º capítulo do seu Evangelho. Demos um passo atrás em 2 capítulos e fomos para a missão dos 72, mas não sem antes ouvirmos, na primeira leitura de hoje, a carta de São Paulo a Timóteo, comentando sobre a presença de Lucas. Caríssimo, Demas me abandonou por amor deste mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Então Paulo vai dizendo para onde os colaboradores foram e começa com esse desgostoso anúncio de que Demas o havia abandonado. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, que provavelmente é o evangelista Marcos, e traze-o, porque me é útil para o ministério. Então, São Paulo, na carta a Timóteo, está deixando hoje, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, as instruções a serem cumpridas por Timóteo. E ali faz essa referência de que Lucas o está acompanhando. O evangelista Lucas foi companheiro de viagem de São Paulo apóstolo em muitos dos momentos de seu apostolado. São Lucas, segundo os historiadores, provavelmente nasceu na região de Antioquia da Síria. Ontem falávamos a respeito de Antioquia, quando falávamos da memória de Santo Inácio de Antioquia. Foi amigo e companheiro de São Paulo, apóstolo, em muitas de suas tarefas na propagação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a sua ciência como médico e todo o seu conhecimento de literatura colocou ele à disposição do grande apóstolo São Paulo e se tornou mais tarde o autor do 3º Evangelho, como é falado na tradição, o Evangelho de São Lucas, e do livro dos Atos dos Apóstolos. O Evangelho conta a história de Cristo, os Atos dos Apóstolos, a história da Igreja. Entregou-se totalmente ao seguimento de São Paulo por todas as partes. Pertencente a uma família pagã, Lucas conheceu o Evangelho e converteu-se ao cristianismo. Como nos disse São Paulo na carta aos Colossenses, Lucas era um médico. Entretanto, é mais conhecido como aquele que escreveu, segundo a tradição,
por volta do ano 70, o terceiro evangelho, como acabamos de falar. É o mais teólogo, por assim dizer, dos evangelistas sinóticos. E apresenta-nos uma visão completa do mistério da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. Embora escrevesse mais para os gregos do que para os judeus, o seu evangelho dirige-se a todos os homens. Mostra com isso que a salvação que Jesus de Nazaré veio trazer dirige-se a todos os homens. É uma mensagem universal. O Filho do homem veio para procurar e salvar o que estava perdido, como ele mesmo irá escrever no 19º capítulo, versículo 10. Então, eis aqui aquele coração que, com todas as suas habilidades e talentos, com tudo aquilo que o Senhor lhe havia entregue ao longo da sua vida, se colocou inteiramente a serviço do Senhor. Tudo o que o Senhor lhe deu, Lucas rendeu agradável aos olhos de Deus. O Senhor o levou para junto de Paulo e tudo ele dispôs. E vejam, meus irmãos, quanto Lucas colaborou e contribuiu para a vida cristã. Nós nos admiramos do trabalho, do empenho e da grande oferta que o apóstolo deixou, o seu grande legado ao longo da história do cristianismo, mas Lucas entregou tudo de si. E eu tenho certeza que se cada um de nós tivermos a coragem e a ousadia de entregar tudo que de Deus recebemos em suas mãos, deixaremos também na história sinais grandiosos da providência de Deus e testemunharemos os prodígios do seu amor e da sua misericórdia entre os homens. Assim temos visto na vida de cada um dos santos que estamos celebrando ao longo dessas últimas semanas, que o diga Santo Inácio de Antioquia, que ontem comentávamos, deixou 7 cartas durante o caminho do seu cárcere, e todas elas de grande valor para a comunidade dos cristãos. E nós somos cartas vivas de Deus, vai dizer São Paulo. É verdade. Hoje, para meditar esse trecho do 10º capítulo do Evangelho de São Lucas, vamos ouvir a homilia de São Gregório Magno, Papa. E nela vamos entender mais, olhando o testemunho do apóstolo, como de fato nós somos cartas de Deus, escritas com o seu sangue preciosíssimo, pelo Digitus Dei, pelo dedo do Espírito Santo, a fim de que os homens conheçam a misericórdia que o Senhor tem por nós. Nosso Senhor e Salvador, caríssimos irmãos, escreve São Gregório Magno, ora por palavras, ora por fatos, nos adverte. Com efeito, até mesmo suas ações são preceitos, porque ao fazer alguma coisa em silêncio, dá-nos a conhecer aquilo que devemos realizar. Eis que envia 2 a 2 seus discípulos a pregar, já que são 2 os preceitos da caridade, o amor de Deus e o amor do próximo. O Senhor envia pregar os discípulos 2 a 2, indicando-nos com isso, sem palavras, que quem não tem caridade para com o próximo de modo algum deverá receber o ofício da pregação. Muito bem se diz que os envia diante de sua face a toda a cidade e local onde ele iria. O Senhor vai atrás de seus pregadores, porque a pregação vai à frente e depois chega o Senhor à morada de nosso espírito, quando as palavras de exortação o precedem e por elas o Espírito acolhe em si a verdade. Por esse motivo Isaías fala a seus pregadores: preparai o caminho do Senhor, aplainai as veredas de nosso Deus. E o salmista
abri caminho para aquele que sobe do ocaso. Sobe do ocaso o Senhor, porque onde morreu na paixão, ali mesmo, ao ressurgir, manifestou sua maior glória. Sobe do ocaso porque a morte que aceitou, ressurgindo, ele calca aos pés. Portanto, abrimos caminho ao que sobe do ocaso, quando nós vos pregamos sua glória, para que, vindo ele próprio depois, vos ilumine com a presença de seu amor. Ouçamos então o que ele diz quando envia seus pregadores. A messe é grande, são poucos os operários. Rogai, pois, ao Senhor da messe, que envie operários a seu campo. Para a grande messe, poucos operários, coisa que não sem imensa tristeza podemos repetir, pois embora haja quem escute as palavras boas, é verdade, falta quem as diga. Eis que o mundo está cheio de sacerdotes. Todavia, raramente se vê um operário na messe de Deus, porque aceitamos sim o ofício sacerdotal, mas não cumprimos o dever do ofício. Olha aí o puxão de orelha de São Gregório Magno. Mas pensai, irmãos caríssimos, pensai no que foi dito. Rogai ao Senhor da messe que envie operários a seu campo. Pedi vós por nós, para que possamos fazer coisas dignas de vós, que a língua não se entorpeça por não querer exortar, tendo recebido o encargo de pregar, não vá nosso silêncio condenar-nos diante do justo juiz. Isso nos faz lembrar a homilia de São Gregório, que alguns dias atrás tivemos a oportunidade de partilhar, onde São Gregório falava a respeito do silêncio, o quanto o deixar de pregar acaba sendo um grande comprometimento da parte daquele que é chamado a anunciar com a difusão do mal e da perversão. Que a pregação, ela ilumina, porque anuncia, ou melhor, prepara a vinda do Senhor, se queremos pegar agora em relação ao texto que acabamos de ouvir. O pregador vai na frente, a palavra é ouvida, e quando acolhida no coração, eis que o Senhor realiza a comunhão. Então ele usa uma imagem muito bonita do pregador, aqueles que vão à frente 2 a 2, no caminho que o Senhor deveria fazer. E aí entra a sensibilidade poética do Santo Padre, que diz, sim, ele fará esse caminho. Ele vem logo após a eles, né? Então é feito o anúncio, e o anúncio, uma vez acolhido no coração, ele usa toda a medida que nós constantemente estamos falando, né? Que é o ensinamento da igreja, obviamente. Por meio da pregação, o homem escuta o anúncio, mas ele precisa acolher no coração o anúncio. E a partir desse acolhimento se estabelece a comunhão. Muitos são aqueles que sabem o que Jesus diz, mas poucos aqueles que colocam em prática suas palavras. E aí vem essa grande consideração do Santo Padre, o Papa Gregório Magno, que o Senhor vem confirmar a voz de seus pregadores. E depois ele fala, bom, pregadores nós temos, mas falta muitas vezes a estes a voz. Então hoje, ao rezarmos para que o Senhor mande mais operários para a vossa messe, peçamos ainda para que solte a língua daqueles que já estão seguindo assim, intuitivamente, o que nos fala São Gregório Magno. Que o Senhor aqueça, inflama com a caridade ao próximo e o amor a Deus o coração dos nossos pastores, dos nossos sacerdotes, dos nossos bispos, dos nossos diáconos, para que irrompa de seus lábios a eloquência do amor de Deus, a eloquência do anúncio de Cristo ressuscitado. Porque por seus gestos e palavras será conhecido pelos homens que Cristo está presente no meio de nós. Mas pela sua pregação, os homens poderão acolher essa presença de Cristo. E ele virá.
Que maravilha. Hoje também queria dividir com vocês esse comentário. Deixa o padre pegar aqui. Pronto. De São Newman, São Henry Newman, teólogo e fundador do Oratório da Inglaterra, que fala um pouco a respeito da palavra e da missão. Aproveitando hoje que nós temos a memória festiva de São Lucas, nos fala assim, São Newman: toda palavra de Cristo, ela é boa, pois tem uma missão e uma finalidade que não cai por terra jamais. É impossível que o Verbo de Deus tenha pronunciado alguma vez palavras que sejam efêmeras, pois exprimiu os conselhos profundos e a vontade santa do Deus invisível e soberano. Toda a palavra de Cristo, ela é boa, não há uma única que não seja. Embora os seus propósitos tenham sido transmitidos por pessoas comuns e limitadas em muitos aspectos, podemos estar certos de que nada do que foi conservado, sejam palavras dirigidas a um discípulo ou a um opositor, sejam conselhos ou opiniões dadas pelo Senhor, sejam reprimendas ou palavras de consolação que Ele tenha dito, de persuasão ou de condenação, nada tem um significado puramente acidental, com alcance limitado ou parcial. Pelo contrário, as palavras sagradas de Cristo, mesmo quando nos surgem revestidas de uma aparência temporária e dirigida a um fim imediato ou a pessoas e a momentos específicos, o que torna mais difícil distinguir os seus elementos momentâneos e contingentes, mesmo assim, não perdem a sua força a cada século que passa e o seu caráter de eternidade. Pertencendo à Igreja, estão destinadas a durar para sempre no céu, prolongando-se até a eternidade. Elas são a nossa regra santa de vida, justa e boa, como diz o Salmo 118, o farol para os nossos passos, a luz para o nosso caminho. Na mesma plenitude e de forma tão íntima no nosso tempo, como quando foram anunciadas pela primeira vez. Tudo isto seria verdade mesmo que considerássemos que a recolha destas migalhas da mesa de Cristo foi obra humana. Mas temos uma certeza muito maior, porque nós recebemos dos homens, mas como bem sabemos, as recebemos do próprio Deus. Ainda que tenham sido os homens limitados a recolherem, mas a palavra nos foi entregue do próprio Deus. O Espírito Santo que veio glorificar Cristo e dar aos evangelistas a inspiração da escrita, não nos traçou um evangelho que fosse estéril. Louvado seja nosso Deus por ter escolhido e preservado as palavras que seriam mais úteis aos tempos vindouros, as palavras que podiam servir de lei à Igreja para a fé, a moral e a disciplina. Não uma lei escrita em tábuas de pedra, mas uma lei de fé e de amor, de espírito e não de pura letra. Uma lei para corações generosos que aceitam viver da palavra, por mais modesta e humilde que seja. Uma lei, enfim, que sai da boca do próprio Deus e procura lugar em nossos corações. Rapaz, é lindíssimo esse texto. O que a gente vai falar é próprio para se ouvir uma e duas vezes, e com que docilidade e simplicidade o cardeal Newman nos fala a respeito da grandeza da palavra de Deus que passa pelas mãos, passa pelo coração dos homens, mas que
com toda a limitação que lhe possa aparecer, continua sendo, é palavra de Deus, vem dele e busca lugar em nosso coração. Nós podemos dessa forma compreender um pouco mais tudo aquilo que nos fala a Santa Igreja quando nos ensina a respeito das Sagradas Escrituras. Como pode uma palavra permanecer ao longo dos séculos e ser rica e original, sempre nova, a cada momento que eu a encontro, senão porque Deus está nela e ela vem de Deus? Tem esse outro trechinho que eu queria partilhar com vocês, que escreveu Santo Isaac, abade, comentando a respeito de Santo Efrem. Ele diz assim: como disse Santo Efrem, a nossa alma, ela é como um navio pronto para a viagem, mas que não sabe quando virá o vento. Ou então ela é como um exército, que não sabe quando vai soar a trombeta a anunciar o combate. Se ele fala assim do navio e do exército, que esperam uma coisa que talvez nem aconteça, nem chegue, quanto mais não teremos nós de nos preparar com antecedência para que não nos surpreenda esse dia em que será lançada a ponte e se abrirá a porta do mundo novo. Cristo, mediador de nossa vida, permita que estejamos sempre preparados e que o nosso coração, por meio de Sua palavra, esteja pronto para o dia do nosso encontro. Oh, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nos foi dada para que possamos permanecer com Ele, perseverando nela, possamos estar com o coração pronto para um encontro definitivo e eterno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Lucas Evangelista, de São Nilman e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.